aula de hoje vai ser os 7 temperamentos humanos. Quem vai apresentar é o Carlos Conte, vocês já conhecem ele de outras aulas. O Carlos Conte é da Loja Teosófica São Paulo, que funciona na Loja Liberdade, funciona aqui no Instituto Pitágoras. Tá, então, as reuniões deles lá no Pitágoras são aos domingos, a partir das 17 horas. E o Carlos também está fazendo um trabalho também na loja Raja Yoga. Então, a loja Raja Yoga, o trabalho deles é às quartas-feiras, neste mesmo horário, mais ou menos por volta de 20 horas, no Pitágoras também. Então, além daqui na loja Liberdade, tem possibilidade também de estudos teosóficos na loja Raja Yoga, às quartas-feiras à noite, e tem a possibilidade também da loja São Paulo, aos domingos, a partir das 17 horas. E hoje o Carlos dá aula do curso de Teosofia, que é conjunto de todas as lojas. Ele vai falar sobre os 7 temperamentos humanos. Tá bom. Tá bom. Boa noite. Eu espero que aí as imagens estejam boas aí, que deem para vocês visualizarem, né? Agora, tem uma tabela depois, que quem quiser acompanhar melhor, seria bom se pudessem vir mais para frente aí, para poder enxergar e acompanhar, né? Bom, vocês ainda não tiveram, eu acho que no curso, uma palestra, né, sobre os 7 temperamentos humanos. E os 7 temperamentos humanos é um método, vamos dizer assim, teosófico de autoconhecimento. Assim como nós temos outros métodos não teosóficos de autoconhecimento, né? Por exemplo, um deles é através dos signos. Então, os 12 signos zodiacais, cada um de nós nasceu sob a influência de um determinado signo, né? E apresenta, então, um determinado tipo de personalidade, que varia conforme o signo, ascendentes e toda aquela coisa que vocês provavelmente já ouviram falar. Outros métodos também de autoconhecimento seriam, por exemplo, a análise ou a reflexão sobre as cartas de tarô e muitos outros, não é? A meditação também, a autorreflexão, são formas de nós nos conhecermos melhor, obedecendo àquela norma pitagórica de 2.600 anos atrás, quando Pitágoras disse: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás assim os deuses e o universo. Pitágoras acrescentou ainda: conhece-te a ti mesmo, pensa por ti mesmo e respeita a ti mesmo. Coisa que depois de 2,5 milênios nós ainda não conseguimos fazer. Nós ainda não nos respeitamos a nós mesmos, né? Nos agredimos com vícios. Nós não pensamos por nós mesmos, nós pensamos pela mídia, pela imprensa, pelo que dizem os outros, e nunca através de uma autorreflexão. E nós não nos conhecemos, portanto, tão bem assim. Então, esse método, os 7 temperamentos humanos, é um método de reconhecimento. Segundo alguns autores, ele foi um conhecimento secreto dos Brahmanes da Índia. Conhecimento é poder.
E os brahmanes tinham esse conhecimento e não divulgavam para exercer um maior poder sobre as massas. Isso é o que acontece sempre, né, com toda forma de conhecimento. Ele foi divulgado pela Sociedade Teosófica. Blavatsky falou disso. Depois, alguns outros que se sucederam a Helena Blavatsky escreveram livros temáticos a esse respeito. E parou por aí. Nós temos na literatura mundial, acho que 4 ou 5 livros que abordam esse conhecimento. Um deles foi escrito por Annie Besant, o outro por Ernest Wood, e todos os membros da Sociedade Teosófica em seus primórdios, né? Ernest Wood, J.J. Vanderleeuw também escreveu a esse respeito, né? E um pouco posteriormente, Maria Ângela de Salabatá, que não era da Sociedade Teosófica, me parece, mas era ligada, ou ela bebeu na fonte da Sociedade Teosófica. De qualquer modo, esses livros ainda existem, mas não em livrarias, em sebos. Eu acho que aqui na nossa biblioteca nós provavelmente devemos ter alguns, né, Osmir? Livros sobre os 7 temperamentos humanos. Geoffrey Hodgson, vocês têm? Foi recentemente editado um deles, o do Geoffrey Hodgson, né? Pela editora Teosófica. Esse mesmo. E é um de capa verde, né? Não, a edição antiga era capa verde. Eu me baseei, então, nessa palestra, nessa literatura única, nesses 3 ou 4 livros. Eles têm algumas diferenças de abordagem entre si, mas todos eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Então, eu queria começar mostrando algumas... Osmir, me dá uma ajuda aqui, pelo amor de Deus. Eu queria mudar algumas imagens rapidamente. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Aí, eu estava clicando aqui não vai, né? Aqui, Então vamos mais. Passar mais. Aí. Eu acho que é. Deixa eu ver. Mais. Depois a próxima. Avançar é do outro lado. Aqui, ó. Avançar, descer lá, avança mais uma aí. Vamos avançar mais uma. Tá. E para voltar? Para voltar, passo o dedo aqui, ó, ele vem a seta de cá. Nossa, eu vou me atrapalhar também todo pode com aqui, isso daí. Pode aí? Não, aqui não. Aqui também não? Não, aqui. Aqui. Nesses dois. E aqui, ó. Ok? É aqui que você quer? Então eu vou deixar aqui, o próximo é só dar um tapinha aqui. Um tapinha aí, tá certo. Tá bom. Então, para se começar a ter um melhor entendimento desses 7 raios ou temperamentos humanos, nós teríamos que falar que todos nós nascemos com um determinado raio, sob a influência de um desses 7 raios. E nos enquadramos, então todas as pessoas no mundo estão enquadradas, segundo esse conceito, em 7 tipos de personalidades, de comportamentos humanos, de temperamentos humanos. Nós vamos ver esses 7 tipos e depois explicar bem melhor, mas primeiro as características básicas desses tipos.
O primeiro raio, assim chamado, é o raio, tem 7 raios, né? Então, o primeiro é o raio do governante, do poder, do mando, da liderança, da decisão. Quem nasce sob a influência desse raio, certamente será um líder, um empreendedor, ou uma pessoa vocacionada para guiar multidões, para mandar e não para obedecer. Como exemplo, eu pus um marajá, um exemplo lá da Índia. Marajá quer dizer Maharaja, grande rei. Eram os grandes reis da Índia, todos eles brahmanes, né? Que exerciam um poder, e já pela casta em que eles nasciam, eles eram pertencentes a esse raio. Mas para quem não fique só na Índia o negócio, né? Então, opa, como é que... Ai, meu Deus, isso daí está pulando muito. Mais um. Então, aí já deu. Próximo. Próximo. Aqui nós temos uma imagem completamente diferente. Uma professorinha. A professora, por mais mandona que ela seja, ela não é uma líder, ela não manda, ela pode até mandar, pode até liderar uma classe, mas a função primordial dela não é o mando, é a educação. A missão da professora é uma missão de compaixão pelo próximo, né? E por essa compaixão, ela quer tirar as pessoas da ignorância, iluminando elas com conhecimentos. Então, um professor, um escritor, muitas vezes, um pensador, ele, desde que ele se interesse em ensinar as coisas para os outros, ele está incluído nesse segundo raio, que é o raio do filântropo. O que é um filântropo? É alguém que quer ajudar os outros. É um raio todo voltado não para si, mas para o próximo. Nesse raio, também nós encontramos uma enfermeira, por exemplo. Uma enfermeira pertence também ao segundo raio, que é o raio da filantropia, da educação. Então, uma boa enfermeira, diga-se de passagem, aquela que faz isso, nós estamos sempre falando de professor, enfermeiro, mas aquele vocacionado, não aquele que, porque o pai achou que dava dinheiro ser enfermeira, foi ser, ou a professora que, né? É o temperamento interno, a vocação. É isso que é importante para nós mostrar nessas figuras. Então, uma enfermeira, ela não tem nada a ver com o primeiro raio, mando, liderança, nem nada disso. Ela tem que ver com o amor ao próximo, né? Querer ajudar, praticar uma filantropia, exercer uma missão de auxílio. Espera aí, eu já aprendi a voltar. É aqui e aqui, né? Não. Enfermeira, agora. Uma freira, uma missionária, também do segundo raio. Ela tem por missão o quê? Eu pus o exemplo aí, Madre Teresa de Calcutá, né, com crianças. Quer dizer,
o importante para ela não é o dinheiro, não é a liderança do primeiro raio, não é nada disso, é ajudar. Então, vocês veem a semelhança entre três funções completamente diferentes. Uma professora, uma enfermeira e uma missionária. Todas com um único objetivo, a filantropia, ajudar o próximo, se interessar pelo próximo. Vamos passar para o terceiro raio. Então, o primeiro é o raio do governante, do mando, do poder, do líder. O segundo, da filantropia. O terceiro é o raio da filosofia. Vocês vão ver que quem pertence a esse raio são os pensadores. Eles não estão tão preocupados assim em mandar ou obedecer, também não estão preocupados em ajudar muito o próximo, eles estão mais preocupados, mais centrados em filosofar, pensar, refletir, querer respostas para aquelas três perguntas fundamentais que acompanham o ser humano desde o seu aparecimento. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então, esse é o filósofo. Quem tem um temperamento desse, aqui eu pus uma estátua, mas agora já no próximo, vocês veem Bertrand Russell, por exemplo, né? Grande filósofo inglês, escreveu muitos livros de ensaios, e o interesse dele fica bem característico, o filósofo, numa das frases de Bertrand Russell, quando perguntaram para ele, né? Você tem medo que o mundo vá acabar com a bomba atômica, a energia atômica? Ele chegou a pegar essa época. Ele disse, o único medo que eu tenho é que, se o mundo acabar, destrói a minha biblioteca também. É o filósofo. Ele tem a preocupação do conhecimento, de buscar o conhecimento. Diferente do professor, que não quer conhecer tão profundamente, quer conhecer um pouco e transmitir. O filósofo, ele busca o conhecimento em si, e não é pelo poder. Porque o conhecimento, vocês vão ver que nós temos que desembaraçar uma porção de coisas. O primeiro raio busca o conhecimento também, mas é os brahmanes, para exercer o poder. O filósofo, o terceiro raio, não, ele busca o conhecimento pelo conhecimento em si, pelo prazer de conhecer, de saber, de expandir a sua mente. Vamos ver o próximo. Nós vamos ter que desembaraçar tudo isso, porque isso vai longe, porque no começo confunde muito. Então, precisa ir acompanhando agora. O egoísmo está presente em todos os raios e em nenhum. Aí são polos, né? Diferentes de pessoas que possuem esse raio. Nós vamos ver mais para frente que no mesmo raio podem estar desde um assassino cruel até um santo. Nós vamos chegar lá. Hipácia, de Alexandria, também filósofa, né? A primeira mulher a se escrever um livro de filosofia, a se interessar por aritmética, matemática e astronomia. Na escola neoplatônica de Alexandria, ela fez grandes descobertas, grandes pesquisas. E recentemente fizeram um filme com a vida dela, que fez um certo sucesso aí na rede comercial, chamado Alexandria. Não sei se algum de vocês assistiu. Tem esse filme ainda. É um filme que foca a vida dela na escola neoplatônica de Alexandria.
onde surgiu a teosofia, praticamente. É muito interessante esse filme, eu aconselho que vocês assistam. Além disso, é um filme bom, também para assistir é gostoso. Uns 2, 3 anos. É, um filme bom, quase que uma superprodução, né? Mostra em Alexandria, no século III, a disputa que estava havendo entre judeus, cristãos e gnósticos, né? Os três convivendo em Alexandria e em pé de guerra. E a Hipácia é uma filósofa neoplatônica, da linha gnóstica, né? Então ela sofre com o que vai se desenvolvendo lá nesse filme. Vale a pena assistir. Tem um jeito assim da Blavatsky, não tem? É, um pouco. Blavatsky fala muito dessa escola neoplatônica de Alexandria no seu livro A Chave para a Teosofia. Bom, aí então também filósofa interessada no conhecimento, né? Se vocês assistirem o filme, vocês veem que ela foi uma mártir, ela deu a vida pelo conhecimento. Agora nós vamos entrar no outro raio. O quarto raio. O quarto raio é o raio da arte. Então, eu pus uma atriz, aí nem me lembro o nome dela, muito antiga. Mas vocês analisando a foto, já veem que é uma atriz, que é uma pessoa famosa, que, né, que tem as características do quarto raio. Eu acho que é Greta Garbo, é. Vocês veem o porte altivo, né? Bem penteada, bem apresentada, fazendo pose. Então, é característico do artista do quarto raio. Vocês vão ver mais figuras do quarto raio aqui e vão ver que essas características se mantêm. Pablo Picasso, artista também. Outro tipo de arte, né? Não é arte do ator, mas a arte do pintor, do escultor, né? do criador. Então também, vocês veem que eles têm características que diferem daquelas fotos anteriores, do professor, do filósofo, né? Eles fazem pose, tem todo um charme de ator mesmo. Espera aí que... Outro artista, né? Salvador Dalí, olha os bigodes dele, aí posando com um gato, com os olhos regalados, fazendo pose. O artista é o quarto raio. Se vocês pegarem os raios, são 7, né? Então, o quarto é o que está no meio. O artista, ele não tem tanto uma característica própria dele, como ele imita, tanto para a direita como para a esquerda. Vocês veem um ator ou uma atriz, imitam perfeitamente um filósofo, um rei, um mendigo, um assassino, um sábio, né? A arte é imitação. Toda a arte é imitação. Alguém que pinta uma paisagem está simplesmente imitando a natureza que ele vê. Um ator no palco, ele imita um personagem que ele não é. O músico imita, na maioria das vezes, sons que já existiam previamente na natureza. Os ritmos da natureza, os sons dos pássaros, etc. e tal, né? Então, toda a arte é imitação. E o quarto raio é justamente o meio
porque assim ele pode passar nessas fases imitativas tanto para um lado como para o outro, porque ele está centrado no meio. É um temperamento humano, o quarto, muito interessante. O quinto raio é o raio da ciência, do cientista, do pesquisador. Tem as suas características que são bastante diferentes dos outros, como vocês podem já estar percebendo. O cientista, aquele que se interessa pela ciência, ele não está em busca de poder, ele está em busca de conhecimento, mais ou menos como o terceiro raio. Se lembram do terceiro filósofo? Só que o cientista difere um pouco do filósofo em algumas características que nós vamos falar a seguir. Einstein. Quinto raio, o raio da ciência. Deixa eu voltar uma aqui. Mas alguém que é do raio da ciência faz uma palhaçada dessa, tira uma foto mostrando a língua com cara de louco. Então vamos explicar essa foto. Quem é do quinto raio não faz isso daí. E Einstein fez. Por quê? Porque nessa época ele estava no auge da fama, estava sendo reinaugurada uma revista da Time Life dos Estados Unidos, muito famosa, né? Muito importante e poderosa, tipo Veja aqui no Brasil, tipo a revista Veja, né? E eles queriam para o primeiro número uma foto ultra diferente. E alguém lá teve uma ideia, vamos convencer o Einstein se ele tira uma foto mostrando a língua, porque vai chamar a atenção do mundo isso daí, porque não é característico do quinto raio esse tipo de foto. Aí foram lá falar com o Einstein, ele disse, não, de jeito nenhum, o cientista não está interessado nessas coisas. Se fosse um Salvador Dalí do quarto raio, ele mostraria a língua, as orelhas, ele, né, faria até mais. Mas um cientista não. E aí ofereceram dinheiro para o Einstein, muito dinheiro. Uma capa de lançamento com impacto para uma revista nova tem o seu valor alto. Ofereceram muito dinheiro para ele. Disse, não. O cientista não está interessado em dinheiro. Assim como o filósofo também não. Eles têm interesses outros, né? E aí já estavam quase desistindo quando alguém sugeriu, senhor Albert Einstein, nós oferecemos esse monte de dinheiro, mas não é para o senhor. Nós vamos entregar para uma casa de caridade, se o senhor topar. Aí ele topou. Olha que história bonita, edificante. Quinto raio da ciência. Porque nas fotos normais dele, ele é assim. Não tem aquela pose do artista, ele está sempre quase que pensando, né? Uma atitude de reflexiva. Esse é o famoso quinto raio. Nós vamos agora falar do sexto. O sexto é o raio da devoção. Então, quem pertence ao sexto raio é uma pessoa que
se devota a uma causa, a uma pessoa, a uma missão, e aquilo para ele é tudo. Normalmente, o sexto raio está presente, então, em muitas facções religiosas, né? Os devotos das várias religiões. Aí ainda, desculpe, é mais uma do quinto raio. Pasteur. Pasteur acabou se contaminando lá, ele pegou um monte de doenças, de tanto lidar com micróbio lá, mas ele não queria nem saber, ele tinha a vontade de descobrir. E só mais um detalhe a respeito da diferença entre o filósofo e o cientista, o terceiro e o quinto raio. Você vê que os dois estão, se nós fizermos números de 1 a 7, o quarto está no meio, e o primeiro aqui é o terceiro e o outro é o quinto. Eles estão equilibrados. Eles se correspondem. Assim como o segundo corresponde ao sexto, o primeiro corresponde ao sétimo, o quarto não corresponde a ninguém. Mas o terceiro e o quinto se correspondem, com algumas diferenças. O filósofo, ele olha para as partes e tenta entender o todo. E o cientista, ele olha para o todo e procura entender as partes. Então, um filósofo, entrando nessa sala, ele veria que tem um quadro, tem alguém falando, outras pessoas escutando, algum gravando, ele vai querer entender o que é isso. Já um cientista, ele entrando aqui, ele percebe, isso é uma palestra. Agora, eu não conheço esse aparelhinho aqui que estão usando. Então ele vai para o detalhe. E o detalhe do detalhe, o detalhe do detalhe. Ele vai para o micro e o outro vai para o macro. Essa é a grande diferença entre o terceiro e o quinto raio, entre o filósofo e o cientista. Agora sim nós vamos falar um pouquinho do sexto raio. Nós temos aí, eu não sei, mas me parece um sacerdote de uma religião afro, né? Pai de santo, alguma coisa assim, babalorixá, ou então um hindu, né? Daqueles devotos de Krishna, alguma coisa assim. Não dá para saber direito. Mas pela posição das mãos, pelos olhos, vocês percebem que essa pessoa é um devoto de alguma causa, de alguma religião, de alguma filosofia. São Francisco, um devoto, um temperamento de muita devoção, né? Ajoelhado, olhando as mãos, características próprias de quem tem religiosidade e devoção. Aí também, não sei que religião é, nem nada, mas olha as velas, olha a posição, olha tudo. Vocês veem que é uma pessoa aqui, é devota de alguma crença, de alguma algo espiritual. E por fim, vamos falar um pouquinho agora sobre o sétimo raio. O sétimo, vocês vejam, o segundo e o sexto, para vocês se lembrarem, o segundo é o filântropo, o sexto o devoto. Eles têm semelhanças.
porque eles são correspondentes. Só que tem algumas diferenças também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. O sétimo raio é o raio da atividade ordenada e também do ritual e da magia. Então, a atividade ordenada, não no plano esotérico, no plano exotérico, no dia a dia, atividade ordenada. Quem é do sétimo raio tem um comportamento de organizar coisas, de fazer as coisas, colocar em ordem. Por exemplo, trabalhando num arquivo. Um arquivista tem que ser do sétimo raio, senão ele se perde lá dentro do arquivo, né? Tem que ter tudo pastas organizadas para saber onde buscar, onde achar, tal. Um estrategista militar ou civil pertence ao sétimo raio, porque ele lida com uma atividade extremamente ordenada, assim como um técnico em computação. Olha, para abrir um programa, né? Tem que apertar primeiro um botão, depois outro, ir para lá, voltar, tal. Se errar um item nessa sequência, que é uma atividade ordenada, já não funciona. Um cirurgião também, ele tem uma atividade extremamente ordenada. Ele tem que, primeiro, tanto que se chama ritual cirúrgico, né? Entre os médicos eles falam ritual cirúrgico. Tem que lavar as mãos, pôr as mãos para cima, deixar escorrer, pegar a toalha, tal. Depois saber, primeiro tem que abrir o corte, né? Depois expor, tem tudo fases, até chegar no final a sutura, o gaze, os cuidados. É uma sequência. Então, o sétimo raio se dá muito bem em atividades ordenadas. Isso na parte exotérica. Na parte esotérica, essa atividade ordenada existe, por exemplo, na celebração de uma missa. Quem já foi ver uma missa, sabe, né? É ritual. Na maçonaria, os rituais maçônicos. Na magia, tem que se seguir aqueles procedimentos, né? Para quem acredita. Quem não acredita, mas existe. O fato é que existem magos que trabalham com fogo, com riscos, né? Com toda uma série de talismãs. E tudo aquilo é uma atividade ordenada. Então, esses são os 7 raios. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Tem o cirurgião, 7º raio, né? O arquivista. Oi? Pode ser uma bibliotecária que não deixa de ser, do ponto de vista dos temperamentos, também um 7º raio, né? Para cuidar de uma biblioteca ou de um arquivo, a diferença, em essência, é pouca, né? Uma sabe onde estão os livros, a outra sabe onde estão os documentos, né? Espera aí, eu pulei a missa, também atividade extremamente ordenada, né? E a magia. Também com seus rituais e a sua organização, né? Então agora nós vamos falar um pouquinho dá pra você... a respeito desses raios
como é que é? Um pouco de teoria. Até agora nós mostramos na prática o que são o resultado desses raios. O que eles são? De onde eles vêm? Como é que isso funciona? Isso aqui. Passar para a próxima já, por favor. Então, vamos teorizar um pouquinho. Vocês aprenderam aqui, vocês já têm bastante aulas aqui nesse curso, né? Vocês já aprenderam alguma coisa sobre o Logos, Deus, o Absoluto, as qualidades dele, né? Que são três, vamos dizer assim, vamos chamar de Deus aqui, né? É o Absoluto. A palavra Deus, às vezes, cria certas confusões, porque um chama Deus de Alá, outro de Deus, outro de Brahma, né? Mas aquele ser ou aquele princípio criador que é responsável por tudo que existe, ele não está, é esse mesmo, né? Obrigado, viu? Ele tem três qualidades fundamentais que podem ser representadas por aquele triângulo lá em cima. A vontade, o amor e a sabedoria. Essas são as três virtudes de Deus, que equivalem àquelas mais conhecidas, mas equivalentes, que nós já vimos várias vezes. Onipotência, onipresença, onisciência. Todos vocês já ouviram falar sobre Deus, que tem três qualidades inquestionáveis. As outras são todas questionáveis, né? Se Deus é bom, se não é, se é justo, se não é. Sai briga, tem pensamentos diferentes. Mas para ser Deus, para ser o Criador, o Absoluto, tem que ter onipotência, então a vontade que cria, né? Onipresença, o amor que está em toda parte, e onisciência, a sabedoria. Isso lá no alto, no macrocosmos. Se nós descermos para o microcosmos, nós vamos ter as correlações disso com a nossa atividade, com a nossa composição. O que para Deus é a vontade, o poder criador, para nós é a atividade apenas. E com a nossa atividade nós também exercemos a nossa vontade e criamos algumas coisas, não é? O ser humano é extremamente criador também. Então, a correspondência. O amor que Deus tem para com a humanidade se reflete na devoção que nós temos. Um funciona para baixo, o amor, e outro para o alto. A devoção, são os correspondentes. E a sabedoria, Deus sabe tudo, né? Ele é onisciente. Se reflete aqui na ciência. Aqui sabe tudo, aqui tenta saber, busca a sabedoria. Então são os correspondentes. Nós podemos unir esses dois triângulos e nós teremos a estrela de Salomão, que representa os 7 raios. O raio da vontade, primeiro, o raio do amor, o segundo, a filantropia, a ciência, a filosofia, a arte no meio, equilibrando tudo, a ciência, o 5º raio, a devoção, o 6º, e a atividade ordenada, o 7º.
Então aqui nós temos a origem conceitual desses 7 raios. E agora numa tabela, já bem claro, né? Para quem quiser copiar, parece que a senhora está copiando, né? Tem aí o primeiro, governante, que pode ser também o político, o líder, o educador, que pode ser um sábio também, o filósofo, um erudito, o artista, que cuida da beleza, o cientista, o místico, o devoto. Mestre Jesus era desse raio. O cristianismo como religião, ele é ligado ao 6º raio. É uma religião de devoção. Ao contrário de outras religiões, o budismo, por exemplo, não é. Eles nem se preocupam se Deus existe ou não existe no budismo, né? Então, para eles, devoção não existe. Cada religião tem o seu raio também, depois nós vamos ver um pouquinho disso. O budismo seria o raio 3? Como é que é? O budismo, então, como o senhor está falando, seria o raio 3? Poderia ser o 2, porque ele se interessa muito pelo próximo, né? Tanto que o Buda, o Dalai Lama é chamado Buda da compaixão, etc. e tal, compaixão pelo outro, sempre, né? Bom, o místico e o sacerdote, o ritualista ou o mago, 7º raio. Então aqui estão os 7 raios, agora já dá para vocês começar a entender um pouco, né? As características mais ou menos básicas desses raios são as seguintes. O primeiro raio é a ação. É o raio do governante, do poder, do líder. Então é um raio de ação mesmo, né? O segundo, a principal característica é a fraternidade. O terceiro é a filosofia em si, a arte, a ciência, a religião. Embora você pode ser devoto de coisas não religiosas também. Nós vamos falar um pouco mais depois sobre isso. E a magia ou a atividade ordenada. Agora, essa tabela fui eu que fiz, não é tirada de nenhum livro, ela tem erros. É uma tentativa apenas, não é para ser levada tão a sério assim, de entender melhor os 7 temperamentos, os 7 raios, através de exemplos. Nesses exemplos aqui nós colocamos nomes. Não quer dizer que ela é verdadeira. É a minha visão falha, humana, falível, né? De alguém que eu nem conheci, por exemplo, Adolf Hitler. A gente ouve falar dele, né? Então, mas é mais para ter uma ideia e sedimentar melhor esse conhecimento, tá bom? Então, se vocês acompanharem, dá para ler? Você consegue ler? Aí no fundo vocês conseguem? Então quem quiser vem para frente aí. Quem não quiser fica lá atrás. Bom, as características estão aqui. Aqui nós temos a aspiração. O que cada um dentro do seu raio mais aspira na vida, mais deseja. Então, para o primeiro raio é a liberdade. O líder, ele precisa ter liberdade, né? Ele luta pela liberdade, ele quer a liberdade para ele e para os seus comandados.
A grande aspiração do segundo raio é a união, a filantropia. Se lembra do professor, por exemplo, ele quer a união. Muito obrigado. O terceiro raio, o filósofo, ele quer compreender as coisas. O raio dele é da compreensão. O quarto, ele não quer nada. Ele está em equilíbrio, ele é o ator, é o artista, ele busca nos outros raios a realização dele. O quinto está em busca da verdade, a ciência. O sexto, a bondade. E o sétimo, o valor. O sétimo raio é o raio de quem faz uma missa, por exemplo, né? Uma atividade ordenada, um ritual, uma cirurgia. Tem que seguir todos aqueles procedimentos, tem que ter valor aquilo lá. Valorar o trabalho. Não é valorizar, é valorar. Eu nem sei se vale a pena muito ficar explicando tudo isso daqui, né? Vocês podem depois, eu vou deixar a tabela aqui. Mas eu queria mostrar a partir daqui. Ó, o maior bem para o primeiro raio é o poder e o maior mal é a fraqueza, que é o oposto do poder. Para o segundo raio, o maior bem é o amor e o maior mal é o ódio. Para o terceiro raio, a filosofia, o maior bem é a compreensão das coisas e o maior mal é a ignorância. O filósofo, ele não suporta alguém que seja ignorante. Para o artista, o maior bem é a beleza e o maior mal a feiura. Para um cientista, o maior bem é a verdade e o maior mal a falsidade. São os opostos, né? Para um devoto, sexto raio, o maior bem é a causa que ele se dedica e o maior mal a deslealdade de alguém que trai aquela causa. É alguém que abandona, que vai para uma causa oposta ou outra, né? E para o sétimo raio é a ordem, e o maior bem, e a desordem, o maior mal. Uma desordem em alguém que está organizando uma coisa é o que tem de ruim, né? Como é que é? Mamãe limpa tudo em casa. Ah, sim. Então, o sétimo raio, mesmo você entra na casa de alguém que seja do sétimo raio, você logo começa a ver tudo em ordem, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Faz parte do temperamento, né? A roupa também toda certinha, né? O sétimo raio nunca vai andar com sapato com cordão desamarrado. Bom, aqui nós temos dentro de cada raio, agora começa a complicar um pouquinho mais. Temos indivíduos muito pouco evoluídos até os muito evoluídos. Tem toda uma escala de personalidades. Então nós vamos pegar os dois extremos, o menos evoluído e o mais evoluído de cada raio como exemplo. Por exemplo, o indivíduo mais evoluído do primeiro raio é um líder. E o menos evoluído é um tirano. A diferença é só de graduação. O segundo raio, o indivíduo mais evoluído é um sábio. E o menos evoluído é um sensual. Uma pessoa que se entrega aos prazeres da vida, só. É preciso ter sensibilidade para usufruir os prazeres da vida, da comida, do sexo e tudo mais, certo? Mas é uma sensibilidade ainda pouco evoluída.
muito egoísta. Só mais tarde que ele adquire a sensibilidade para com os outros. O filósofo é o indivíduo mais evoluído do terceiro raio, aquele que seja filósofo mesmo. E o menos evoluído é o ocioso, que já é um começo de filosofia. Pensa bem, aquele camarada que não gosta muito de trabalhar, de fazer nada, mas gosta de ficar pensando sobre a vida, tudo mais. A gente diz, esse é um ocioso, né? Ele algum dia vai ser um filósofo, numa outra encarnação, tudo mais. Ele está no caminho, ele pertence a esse raio. Então, no começo, ele é simplesmente alguém que fica só pensando na vida, aí mas não quer fazer nada. O filósofo também não quer fazer nada, ele só quer pensar na vida, mas num outro nível. O quarto raio, o mais evoluído, é um artista mesmo, né? Que nem aqueles que nós mostramos. E o menos evoluído é o exibido. Aquela pessoa que ainda não tem talento, mas já quer se exibir, quer, né? Vocês veem isso daí em programa de calouro, por exemplo, né? Em saraus a gente vê pessoas que, né? Eu quero declamar uma poesia. O camarada não sabe nem falar, nem ler, e vai querer declamar. Então é o exibido, nas roupas também, né? Tem os profissionais da alta costura, e tem os exibidos, né? Que usam uma roupa extravagante aí que não faz às vezes nem sentido. No sexto raio, no quinto raio da ciência, o mais evoluído é o cientista. E o menos evoluído é o curioso, que já é um princípio de sabedoria, um princípio de ciência. É aquele cara que não sabe nada, mas é curioso. Mas como é que funciona isso daqui? Como é que é esse aparelho, né? Para que serve? Ele já está no caminho. Então, isso, através de muitas reencarnações, vai levando à perfeição. Nós temos que chegar à perfeição em nosso raio. O sexto raio, o mais evoluído, é o santo. Você lembra que eu mostrei uma de São Francisco de Assis, por exemplo, né? E outros. E o menos evoluído é o fanático. É aquele cara que põe, aquele mesmo, que põe um monte de bomba na cintura e vai se explodir lá no meio do inimigo. Esse camarada pertence certamente ao sexto raio. É o raio da devoção. Ele está tão devoto àquela causa dele, não importa se a causa é boa, se é ruim, não vem ao caso aqui, né? Mas ele se mata pela causa. E o santo também se deixa morrer pela causa. Jesus, os primeiros mártires cristãos, né? Alguns monges lá budistas que se ateavam fogo em sinal de protesto. Então, bom, professor, para a gente entender bem, então a gente tem que fazer aquela pergunta: qual é a característica essencial? A gente consegue identificar o raio. Porque tanto o santo quanto o fanático podem entregar sua vida, né? Então, essa característica. Justamente. Focar bem na essência, não consegue enxergar a característica. Agora, o fanático, por exemplo, um santo, ele nunca vai pôr um monte de bomba aqui e explodir outras pessoas. Ele vai dizer, não, vou matar os meus semelhantes. O fanático, como ele não está evoluído ainda, então ele diz, não, eu vou... O que vale é a minha religião, então vou matar os que são de outras religiões. Questão de evolução dentro do conceito de devoção. E será que... fica muito tempo na mesma imagem, o computador entra em stand-by, né? O mais correto Ah, para a gente é seguir a nossa intuição, não querer ser igual aos outros, porque às vezes você acha bonito uma pessoa fazer caída, mas às vezes você não tem esse impulso. você primeiro tem que descobrir de que raio você é. Né? Então, isso daí é um trabalho de autoconhecimento. Né? Meio difícil, tal, mas a gente, depois de
terminar a exposição aí, pensando, refletindo sobre isso, se autoanalisando com sinceridade, vocês podem chegar a conhecer o raio de vocês e, também importante, conhecer o raio das pessoas que cercam vocês. Porque quando você conhece o raio de uma outra pessoa, com a qual você tem que lidar, por exemplo, né? Uma irmã, uma mãe, uma filha, um chefe, né? Um professor, se você sabendo, se identificando o raio a que ele pertence, você consegue ter um relacionamento muito melhor e uma tolerância maior aos defeitos do outro. Né? Por exemplo, você sabe que um primeiro raio, ele é uma personalidade, é um líder, é um governante, é um chefe, um estadista, né? Um chefe de uma oficina mecânica, às vezes é primeiro raio, ele cuida de tudo lá assim, né? É o chefe, aquele que tem o poder na mão. Essas pessoas são muito difíceis de lidar. Se você entender que ele tem esse raio, você vai ser mais tolerante para com essas atividades dele. Certo? A gente aprende. Bom, mas nós vamos aos poucos. Então, um exemplo aqui eu pus eu escolhi exemplos de primeiro raio dos mais evoluídos nesta linha aqui. Pessoas que foram desses 7 raios, do primeiro ao 7º, mas bem evoluídas. Então, primeiro, Joana d'Arc, uma líder por excelência. Numa época em que a mulher nem saía de casa, não fazia nada, né? Ela chefiava um exército, falava com o rei lá, né? Exemplo típico do primeiro raio. Segundo raio, eu pus aí o Dalai Lama, né? Quem já ouviu entrevista com ele, viu ele falar, percebe que ele está todo interessado no outro, não nele. A compaixão, né? A compreensão, a tolerância do outro. Terceiro raio, não precisou muito trabalho para escolher Platão, grande filósofo, né? Podia ter escolhido Sócrates, Aristóteles, qualquer outro. Após Platão aqui. Quarto raio, Leonardo da Vinci. Pintor, escultor, um monte de coisa, todo dedicado à arte. Quinto raio, Einstein. Do sexto raio, eu escolhi aqui Chico Xavier. A devoção dele aos mestres espirituais dele, aos guias, ao espiritismo, a Jesus, né? E sétimo raio, Henry Ford. Por que Henry Ford? Porque Henry Ford criou a primeira linha de montagem para fabricar carros em série. Até Henry Ford, os carros eram feitos ali montando, cortando peças, e diz, não, a gente tem que fazer isso aí, uma linha de montagem. Produzir aqui só parafuso, depois ali só porca, ali só roda, e depois ele é o sétimo raio, atividade ordenada. Surgiu com isso Ford T, chamaram Ford de bigode, né, antigo, que foi o primeiro carro que tinha um custo que dava para a classe média comprar, e assim começou a indústria automobilística. Bom, o menos evoluído agora de cada raio, do primeiro, eu pus Hitler. Ele foi do primeiro raio, foi um líder, né? Mandou, fez, desfez, tinha todas as características de poder, mas só que usou isso daí para o lado errado, né? O menos evoluído do segundo raio, eu pus aqui Dom Juan. Quem conhece Dom Juan, conquistador barato, né, de mulheres e tal, ele já tinha amor pelo próximo. É amor, mas só pelo sexo oposto. O amor sexual, um amor básico, né?
Terceiro, na filosofia eu pus Karl Marx aqui. Me perdoem os comunistas se tiver algum aqui. Mas Karl Marx, filósofo, né? Foi um filósofo, mas ateu, achando que não tinha esse lance de espiritualidade, não está com nada, né? A luta de classes, o ódio, enfim. Eu pus ele, mas não sei se é. Eu estou dizendo, isso aqui é uma tabela só de exemplos. Quarto raio, Almodóvar. Vocês conhecem? Você conhece? Ele já conhece. É diretor de cinema. Ele faz uns filmes assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista artístico, fantásticos. Mas ele só aborda problema de prostituta, de sujeito que tem raiva da mãe, de homossexual. Então, quer dizer, ele é um gênio, mas é um gênio ainda que precisa evoluir muito do ponto de vista espiritual. Na área da ciência, o menos evoluído eu nem pus. Eu pus aqueles que fabricam armas biológicas, por exemplo. São cientistas, mas tão pouco evoluídos que se prestam a pesquisar armas para destruição em massa. Não é? E quando a pessoa começa a evoluir, ela abandona essas coisas. Tem um exemplo muito bonito, né, do Serginho, né? A gente pode até contar, né? Vou contar. Acho que o Serginho não vai se incomodar. O Serginho é o vice-presidente da Sociedade Teosófica, né? E ele começou a carreira dele entrando para a aeronáutica e foi ser piloto. E foi tão bom piloto que foi convidado para ser piloto de caça e estava tinha sido escolhido, acho que um dos melhores pilotos de caça e tal. Aí ele teve contato com a teosofia e com as nossas ideias, né? Que até então ele não tinha tido esse contato. E começou a repensar a profissão que ele tinha escolhido. Aí disse que ele foi mandado para fazer um curso lá de aperfeiçoamento em caça. Caça é aqueles aviões militares, né? Então, diz que o professor lá explicando, né? Explicando métodos de matar o maior número possível de pessoas usando as mesmas armas. Aí ele disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Então ele saiu e hoje em dia ele é piloto da Gol. Ele é piloto comercial. Ele largou uma carreira militar promissora, brilhante, por não concordar com... Você está vendo, né? Então eu acho interessante esse exemplo dele, eu acho muito bonito, sempre que posso eu falo. O camarada que fica a vida toda fazendo armas biológicas, aí inventando bombas atômicas, não está com nada, né? Quem está com alguma coisa, faz que nem fez o Sérgio. Abandona. No raio da devoção, eu pus o Chico Xavier como mais evoluído, eu colocaria como menos evoluído um presidente de um fã-clube, por exemplo. Né? Outro dia eu vi na televisão um sujeito lá que é fã-clube ele é presidente do fã-clube do Raul Seixas. Nada contra, mas ele fica colecionando cueca do Raul Seixas, meia do Raul Seixas. Ele tem uma devoção por uma causa boba, né? Não faz mal para ninguém, mas não leva a nada também, né? E no sétimo raio, se eu pus o Henry Ford, aqui eu ponho um mago negro ou então um líder do PCC.
Vocês já pensaram numa arcola? Numa prisão? Ele controla um país quase. O tráfico de drogas, a chegada, a saída, quem morre, quem vive. Atividade extremamente ordenada, organizada, né? Mas toda voltada para o mal. Então vocês vão... Agora dá para vocês já perceberem... Eu estou ficando na sua frente. Que a percepção do primeiro raio é o eu. Primeiro raio, o líder, o chefe, o comandante, eu. E do sétimo raio também é o eu. Olha os equivalentes aqui. A percepção do segundo raio, a filantropia, e do sexto, a devoção, é o outro, não é o eu. Tanto o filântropo, o professor, né, a enfermeira, a percepção deles é o outro. E do sexto também, a devoção. Ninguém é devoto de si mesmo. O terceiro e o quinto não tem percepção nem do eu e nem do outro. É percepção das coisas. É o filósofo e o cientista. Eles estão um pouco ligando com eles mesmos ou com os outros. Eles estão interessados no conhecimento. Com aquela diferença que um do micro para o macro, o outro do macro para o micro. Aqui é uma tentativa que eu encontrei também de classificar as correntes espirituais dentro dos raios. O brahmanismo na Índia foi característico do primeiro raio. Os brahmanes mandavam. O budismo e o Raja Yoga, segundo raio. A teosofia eu acho que é terceiro. A teosofia se preocupa muito com a filosofia das coisas e tudo mais. Da sociedade teosófica não se preocupa tanto em fazer caridade, apesar de que o conhecimento também é caridade, né? Mas aquela caridade de se preocupar com o outro, fazer um asilo, construir, que tem o espiritismo, por exemplo, na teosofia não tem. O foco é outro, não é crítica, é constatação de realidade. O quarto raio nós encontramos no orfismo e no Hatha Yoga, o raio da beleza, daquelas posições, né? O desenvolvimento harmônico do físico. No quinto raio, o raio da ciência, nós encontramos a alquimia como corrente espiritual também, né? E a Jnana Yoga, o yoga do conhecimento. No sexto, como nós já falamos, o cristianismo e o Bhakti Yoga, a yoga da devoção. E no sétimo raio, a maçonaria e a magia cerimonial, os rituais. Aqui é uma tentativa de uma tabela com os animais, temperamentos dos animais com relação aos raios. Então, o mais claro que eu achei foram esses dois últimos aqui. O sétimo raio é o gato. Ele é tudo limpinho, cerimonioso, né? Não dá muita bola para o dono, a casa é dele. E o sexto, o cachorro. É devoto pelo dono, né? Aqui no quinto raio, isso eu pus um ponto de interrogação, encontrei em alguns livros essa referência. Eu acho que no primeiro raio seria o leão, né? Os felinos de modo geral, né? Mas o tigre, o jaguar, aqueles animais assim, né? E
O resto não consegui ainda preencher essa tabela. Bom, Eu li um livro, não sei se foi do Watson, que um exemplo de arte, né, porque também tem artes também que se associam, né? E no caso do quarto raio, uma arte que seria assim, bem... O quarto raio seria a ópera. Porque ela engloba vários tipos. Ela engloba uma outra vida, né? É que naquele tempo que foram feitos esses livros, ainda a arte cinematográfica não estava desenvolvida, né? Mas hoje em dia eu diria que o cinema, né? Os filmes, né? Que reproduzem, imitam, né? Então você pega um filme sobre Sansão e Dalila, eles estão imitando a época, as vestes, as ideias, os acontecimentos de uma época. Imitação, né? Quarto raio, ligado à beleza sempre, né? Então, agora, para encerrar, eu quero também passar mais algumas informações que, sem elas, vocês podem se confundir um pouco. Quando se fala num escritor, por exemplo, que raio pertence um escritor? Um escritor, ele pode ser do primeiro raio, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo. Certo? Então, você pega, por exemplo, Adolf Hitler, ele escreveu um livro, Mein Kampf, Minha Luta. Aliás, um livro que dizem tem muito bom do ponto de vista de ortografia, literatura, formação de frases, etc. Um livro bom, um bom escritor. Segundo raio, Thomas Mann escreveu A Utopia. Todo voltado para um mundo ideal, etc. e tal, pensando no segundo raio. Terceiro raio é o raio da filosofia. Então você pega os livros de Platão, de Aristóteles, né? Santo Agostinho, os doutores da igreja. Quarto raio, os poetas, Castro Alves, né? Olavo Bilac, Victor Hugo. Quinto raio, Darwin, escreveu 2 livros, né? A Origem das Espécies, né? Narrando as descobertas científicas dele. Grande escritor. Sexto raio, vocês pegam qualquer livro aí de devoção. Eu anotei aqui o Berto Roden, De Alma para Alma, um livro que eu gosto muito. Mas é fácil vocês imaginarem outros, né? Ou até os livros do Chico Xavier, por exemplo, né? E sétimo raio, por exemplo, tem um livro de um escritor inglês chamado Milton, O Paraíso Perdido. Nossa, que é um primor. O assunto é super conhecido. Ele narra a criação do mundo de acordo com a visão judaico-cristã. Mas as palavras que ele usa, o ordenamento das ideias, levam a gente a imaginar que ele seja do sétimo raio. Um médico, de que raio é? Agora complica. Um médico pode ser de qualquer um dos raios também. Se ele for do primeiro raio, provavelmente ele vai ser diretor do hospital. Né? Se ele for do segundo raio, ele vai ser, sabe o quê? Aqueles médicos que põem o nariz de palhaço e vão... Um voluntário. Médicos Sem Fronteiras, né? Ele vai ter uma atividade, mesmo que ele tenha um consultório particular para ganhar dinheiro, mas ele vai ter
uma atividade voluntária aí. Um médico do terceiro raio, o raio da filosofia, o que ele vai fazer? Bom, em primeiro lugar, ele pode ser um médico holístico, né? Que já engloba a filosofia, né? Ele pode ser também um clínico geral, não vai gostar de especialização, porque na clínica geral ele vai lidar com o todo. Ou ele pode ser alguma coisa nesse sentido. Um quarto raio provavelmente vai ser um cirurgião plástico, não é? Um dermatologista, né? Ligado, um médico de atividades esportivas, também ligadas um pouco à arte, né? À beleza. Um quinto raio, esse daí se forma e continua na universidade. É o raio da ciência, né? Ele nem sai da universidade, né? Ele já se formou e fica lá dentro dando aula, fazendo pesquisa. O sexto raio, ele vai encontrar a sua realização profissional, muitas vezes fora da religião. Ele é médico, mas o que ele gosta mesmo é de ir na igreja, depois que termina a atividade. Então, apesar de médico, ele não é do quinto raio, ele é do sexto. Certo? Só por exemplo, vocês veem como complica isso daqui. E um médico do sétimo raio, ele vai trabalhar com uma equipe cirúrgica, por exemplo, né? Vai fazer cirurgias, etc. e tal. Então, por aí vocês veem que está na hora já. Mais um pouquinho pode ser. Então, se é tão complexo assim para descobrir, a pessoa faz para descobrir? Porque tudo que é muito fácil não tem graça, né? Tem que estudar, tem que ler mais, né? Eu não sei se vocês já tinham conhecimentos anteriores, mas se não tinham, agora vocês estão no primeiro momento tomando contato em algumas horas de uma coisa extremamente complexa. Tem que ler mais, pegar livros, comparar um livro com o outro, refletir. Madame Blavatsky dizia o seguinte, né? É um dos conselhos que ela dá, num dos seus livros chamados Ocultismo Prático. Ele diz, quando você ler durante 10 minutos, reflita durante 20 minutos sobre aquilo que você leu, para entender. Senão você está simplesmente lendo, você não está entendendo. E é assim que a gente estuda, assim que a gente se aprofunda nas coisas. Então, uma palestra não tem o intuito, o objetivo de fazer com que vocês saiam daqui sabendo exatamente o que é os 7 raios. É só um estímulo para vocês pesquisarem, lerem e chegarem a esse conhecimento. Então, mas depois que vocês refletirem, estudarem, se aprofundarem um pouquinho mais, dá para a gente saber mais ou menos, não com absoluta certeza, mas mais ou menos, as pessoas que estão à nossa volta, familiares principalmente, os mais com os quais a gente tem maior contato, de que raio eles são. E esse conhecimento ajuda no relacionamento, na convivência e na tolerância. E cada um desses raios é dirigido por um mestre que abençoa aquele pensamento. A gente, o primeiro raio, eu vou citar rapidamente, né? O primeiro raio é o mestre Moria, segundo Kuthumi, terceiro mestre Paulo Veneziani,
veneziano, né? O mestre veneziano, o quarto, Serafis, Hilarion, o quinto, sexto, Mestre Jesus, e sétimo, Saint Germain, que é muito falado, né? Todo mundo fala em Saint Germain, sétimo raio, é isso. Né? Agora, também a gente não tem certeza se ainda são esses mestres. Pode ser outros. E quando se citam esses mestres, me parece que isso daí é da fraternidade de Luxor. Existem outras fraternidades, não tem uma só, com outros nomes. Né? Tem uma fraternidade aqui nas Américas, por exemplo, na América do Sul, outras na Europa, em várias partes do mundo tem fraternidades de seres ascensionados, evoluídos, mestres. Né? Porque se a gente ficar só nesses 7, parece que, então só 7 seres humanos conseguiram alcançar esse estágio? Não, tem muito mais. Né? Então é melhor, e os mestres, acho que sabendo disso, eles não queriam que se mencionasse o nome deles. Blavatsky fala isso, né? No livro A Chave para a Teosofia. Diz que eles preferem que não sejam mencionados, que o trabalho deles é em prol da humanidade, é silencioso e discreto. Então, por isso que eu também não trouxe aí aquelas fotos, imagens dos mestres, né? Deixa que Seria a razão porque citam só esses 7 porque eles não querem ser citados, mas para que a teosofia tivesse algum... então, isso, aí fica estereotipado que é isso, mas não é. Bom, mais um pouquinho? Então, se vocês não tiverem... Vamos ver quem tem perguntas. Então, aí entra em coisas que nem os livros não explicam. Ou se explicam, eu não entendi, ou se eu entendi, não compreendi. Então, mas vamos lá. Nos livros pesquisados, que são esses e não se encontra outros, a maioria dos autores fala que nós nascemos com um determinado raio e que ele prossegue através das vidas. Agora, ninguém fala, quando você chegar na perfeição, o que acontece? É coisa muito distante. Então, às vezes, me parece que se você chegar à perfeição no seu raio, aí você vai ter que passar por um outro raio para conseguir a perfeição naquele lá, não sei. São coisas muito distantes. Um dos autores, e é a minoria, ele disse que você pode mudar sim o seu raio. E ele até tem um pequeno capítulo onde ele explica como você age se você não está contente com o raio que você tem. Mas esse autor é minoria. A maioria fala que o raio, você nasceu com ele, é imutável. Assim como o signo, né? Você nasceu no signo de peixe ou de leão, é aquilo. É só subir um pouco mais para a câmera pegar, senão os nossos internautas não conseguem pegar. Só subir um pouco mais. Opa, desculpa. Mas esses mestres estão vivos ou mortos? Ninguém sabe. Eles foram vivos, estavam vivos. Agora, um mestre, ele não é eterno. Então, ele tem um corpo que ele mesmo molda, né? Então, um corpo perfeito que pode durar muito mais anos do que nós, que carregamos karma, imperfeições genéticas e tudo mais, né? Se fala de alguns mestres aí que viveram 400 anos, mas também eles
se vão, né? Ou termina a missão deles, eles têm outros caminhos pela frente, né? Porque não termina nisso. As coisas... quando a pessoa chega ao ponto de ingressar numa fraternidade branca, por exemplo, numa grande fraternidade, ela fica por opção nessa fraternidade. Porque se ela chegou nesse ponto, se abrem vários outros caminhos mais importantes para ela. Só que alguns, nesse ponto, resolvem permanecer aqui para ajudar aqueles que ainda estão vindo. Esses são os mestres que nós conhecemos. Outros quiseram seguir os seus próprios caminhos, que são muitos, e todos eles necessários. Então, uns vão ajudar a administração do Logos, por exemplo, mas já aí é coisa muito profunda, né? Outros vão como os mestres que vieram de outros planetas para nos ajudar quando a vida humana começava na Terra, né? Então, tem missões, tem para todo lado trabalhos que se abrem para quem zerou seu karma. Mas alguns, mesmo já não tendo mais karma, eles resolvem ficar para ajudar aqueles que estão vindo. Então eles renascem ou moldam para eles um corpo perfeito, geneticamente perfeito, eles não têm karma, então eles podem viver muito aqui. Mas ninguém sabe se ainda estão, quais foram embora, quais já terminaram sua missão, tudo isso daí não nos é dado conhecer. Quer fazer alguma pergunta? Professor, então, pois não. Essa palestra dos 7 temperamentos me veio à memória a questão o professor Carlos está dando de quarta-feira um curso de astrologia, né? Parece que isso aí é uma boa ferramenta para auxiliar essa astrologia, né? Eu acho que sim, né? Porque ambas são ferramentas de autoconhecimento, né? Se você se conhecer o seu raio, você já tem uma orientação melhor na sua vida, do que fazer, como agir, né? Até entender melhor as suas fraquezas e aproveitar melhor as suas forças. Bom, é isso daí. Então, fazer um complemento só, Carlos. Pois não. Sobre mudança de raio. Quem teve curiosidade sobre mudança de raio, quem fala isso é o Geoffrey Hodgson, num livro dele que chama Os 7 Temperamentos Humanos. E ele cita o seguinte: tem possibilidade de mudar de raio, sim. A maior possibilidade que existe são as reencarnações. Porque fundamentalmente existem 3 raios: é o vontade, amor e trabalho. Esses 3 raios se refletem no raio 5º, 6º e 7º. Foi o que o Carlos acabou de falar isso aqui fortemente. Então nós, como personalidade, nós somos um espelho da nossa alma, um espelho da nossa mônada. Então se a nossa mônada precisa de uma experiência no 5º, no 6º ou no 7º raio, através do processo de reencarnação, nós podemos trabalhar sim as virtudes dos outros raios. Então isso aqui, normalmente, numa única vida, é o que o Carlos falou, você está focado num determinado raio, não deve alterar. Mas através da reencarnação, sim, nós podemos e devemos, inclusive, porque para nós chegarmos à mestre sabedoria, nós temos que desenvolver os 3 lados: vontade, amor e trabalho. Então é verdade. Então, mas do ponto de vista da personalidade, tu recebeu uma determinada oportunidade de trabalho, usem essa oportunidade de trabalho da melhor forma possível. Se a gente não aceita aquilo que o karma nos trouxe, o dharma nos trouxe, então nós estamos remando contra a nossa espiritualidade. Então nós recebemos um karma e recebemos um dharma.
E esse karma e esse dharma é que retratam os nossos determinados raios como personalidade. Nós, como espírito ou como mônada, nós temos o nosso raio principal, sem dúvida nenhuma. Mas o desenvolvimento tem que ser harmônico. O desenvolvimento tem que ser em todos os raios. Então nós vamos ter reencarnações de quinto, de sexto e de sétimo raio. Esse é o ensinamento do Geoffrey Hodgson. Mas mesmo assim ele fala, você não está satisfeito com o teu raio? Debaixo de cada raio existem 7 sub-raios. Então debaixo do raio da vontade, existe o sub-raio da vontade, do amor, do trabalho, da devoção, de todos eles. Então você pode ficar debaixo de um outro sub-raio e com muita vontade, com muito trabalho, quem sabe tu altera. Mas o Geoffrey Hodgson mesmo fala, não vale a pena. Siga realmente o teu dharma, siga o teu karma, aquilo que você tem dentro de ti. Não fuja, essa é a melhor oportunidade que Deus deu para vocês. Então sigam realmente aquilo que o teu dharma trouxe. E o que ele trouxe, ele vai te colocar num desses determinados raios, para você realmente ter a oportunidade de desenvolver certas características que precisam ser desenvolvidas. Então vamos aceitar realmente o que a gente é. Não vai querer mudar de sexo, o homem virar mulher, a mulher virar homem, vamos parar com essas coisas. A gente tem que aceitar aquilo que realmente a natureza nos trouxe. Então só um complemento em relação ao que ele falou. Eu acho muito interessante esse ponto de vista, porque realmente nós estamos aqui com a vida é uma escola de aprendizado, né? Nós temos que resgatar uma porção de coisas. Se a gente nasceu num determinado raio, foi para resgatar aquilo lá. Se você quer fugir da raia, você está indo contra a natureza, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado, Carlos. E semana que vem teremos mais uma aula, não me lembro, mas vocês têm a programação qualquer. Eu tenho a impressão que é uma que vai ser os chakras, né? Vocês têm a programação e eu mando a confirmação também, tá? Não. Sexta-feira é palestra, é curso de segunda. Segunda-feira que vem, né? Segunda que vem. Tá? Muito obrigado. Tá? E continuaremos o curso na próxima segunda-feira, então. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Eu já tiro o teu. Pode tirar.